É tão bom estar aí juntinho com você, é bom saber que você está pensando aí na sua saúde, cuidando. E hoje, programa muito família, então fica com a gente, aumenta a TV, talvez você está aí fazendo alguma coisa em casa, mas presta atenção no que a gente vai trazer aqui, porque pode transformar a sua vida. E hoje eu separei um pensamento de Victor Hugo, um grande pensador, que disse o seguinte: olhei para Cristo e a pomba da paz pousou em meu coração. Olhei para a pomba e a pomba voou. Olha que interessante. Se a gente tirar o nosso olhar do foco certo, até mesmo as coisas boas podem perder o seu sentido. Pensa nisso, pensa nisso. O foco é Ele e as outras coisas vão se ajeitar, vão se encaixar na nossa vida. Doutora Paula Lenfer está aqui com a gente. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui no Vida e Saúde. Que pena que a gente não está tete a tete, mas a gente está perto e eu espero trazer você aqui qualquer dia desses para a gente falar mais sobre a criação dos nossos filhos. Obrigada pela participação, viu? Oi, Teru, obrigada. Eu que agradeço. Esse é um assunto que me comove muito também. Espero que a gente tenha essa oportunidade de estar junto, né? Também tenho 3 filhos, além de ser pediatra, então é claro que eu amo falar sobre a criação com apego. Imagino, tá falando então de uma coisa que tá vivendo aí todos os dias. Agora, muitas mães nesse período de isolamento social e quarentena estão passando mais tempo com os filhos. Mais colinho, talvez, mais apegadas ali. E essa separação, quando a situação voltar a melhorar ou quando a nossa vida voltar, mesmo que seja um novo normal, né? Para a criançada, vão sentir falta de ficar aquele grudinho. Fala um pouquinho pra gente por que é tão importante esse contato que a gente vem perdendo ao longo do tempo com as conquistas, principalmente, né, da mulher no espaço, no trabalho. Tenta explicar pra gente por que é importante essa aproximação mãe e filho. Eu gosto de falar sempre, Teru, que o contato, o vínculo, a proximidade são um dos pilares da criação com apego, né? As pessoas às vezes têm dúvida do que é a criação com apego. Na verdade, a criação com apego ela é o natural. Só que a gente foi ao longo dos anos falando para a mãe, olha, não pega sua criança se ela chorar, porque senão ela vai poder ficar mal acostumada. Seu bebê precisa aprender a dormir sozinho, porque senão ele vira um tirano, né? Então, este momento de quarentena traz a família de volta para dentro de casa, o que, por um lado, pode ser algo muito bom, né? Porque muitas mães que, pela necessidade e pelo desejo, né, por essa autonomia da mulher, trabalham fora, elas estão agora com a oportunidade de estar mais próximo. Porém, o que a gente gosta de falar quando a gente fala de criação com apego é que a criança precisa de um vínculo, de um cuidador amável. Então, a hora que essa mãe precisa voltar a trabalhar, essa criança precisa estar vinculada a uma outra pessoa, seja um tio, um avô, o pai, que possa promover esse cuidado com amor, com carinho e afeto, né? Entendi. Mesmo que essa criança passe boa parte do tempo na escola, esse vínculo precisa acontecer em alguma parte do dia. É isso que você está sugerindo? Isso. O ideal seria que crianças muito novas, abaixo de 30 meses, não passassem longas horas na escola. Isso seria um mundo perfeito, né? Às vezes, na prática, na logística da família, isso não é possível. Mas ainda que essa criança esteja numa escola, é importante os pais escolherem bem uma escola onde o professor, a tia, seja uma pessoa afetuosa com a criança e quando essa criança retorna para casa, os pais reservem pelo menos 1 horinha de um vínculo, de conexão com essa criança que esteve fora. Entendi. Bom, talvez, você falou que, né, existe o ideal, talvez o ideal seria que a gente começasse certo desde o começo. A gente tem aqui uma repórter, a Rafa, que foi tentar descobrir ou tentar perceber como que um parto humanizado pode contribuir para essa criação com apego e colo. Vamos acompanhar. As crianças encantam a maioria das pessoas. Os pezinhos, as mãozinhas, quem não se derrete com tanta fofura, não é mesmo? Mas para que a chegada do bebê seja uma experiência positiva, muitas mães têm apostado em uma gestação e um parto humanizado, cheio de amor.
Bom, quem vai ajudar a gente nesse processo de conhecimento do parto humanizado, do papel da doula, é a Bruna Genaro, ela que está online comigo agora. Bruna, seja bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem? Muito obrigada. Bruna, seguinte, você é doula, trabalha nessa área de partos, mas eu queria, para a gente iniciar o nosso bate-papo, explica para a gente o que é de fato o parto humanizado. Muito legal, Rafa. O parto humanizado é muito interessante a gente falar sobre ele, né? Porque ele criou um estigma em volta dele, né? Muitas mulheres falam, eu quero ter um parto normal, mas não daqueles humanizados, porque elas não entendem o que é um parto humanizado, né? Gente, o que é um parto humanizado? É quando a gente volta porque é mais humano, né? O parto humanizado ele é dividido em 3 pilares. O primeiro pilar dele é o protagonismo da mulher. A mulher que é responsável por esse processo de parir, e a gente acredita nisso. O segundo pilar é uma equipe multidisciplinar que vai atender essa mulher. E o terceiro, que envolve os outros pilares, é que essa equipe esteja baseada em evidências científicas mais atuais. Além da escolha do parto, a Bruna ainda me contou que a presença de uma doula pode ajudar e muito nesse processo. Então, assim, a doula vai te ajudar nesse processo da gestação. E claro, sim, que a doula tem um papel fundamental também no dia do parto para ir te mostrando, olha, lembra tudo isso que a gente estudou juntas e clareando o seu caminho e te auxiliando para que o seu trabalho seja mais fácil e mais prazeroso possível. A Raquel escolheu ter o acompanhamento de uma doula e optou por um parto humanizado dentro do hospital. Foi um clima cheio de respeito e amor que a Sigrid nasceu. Então, achei isso muito importante, ainda mais porque eu procuro fazer a criação com apego com a minha filha, a disciplina positiva também. Então, como eu sei que desde a gestação eu estava cuidando para que ela fosse sentisse bem protegida e amparada, eu não queria que no momento do parto ela sentisse essa ruptura numa cesárea ou num parto que pudesse ser normal, mas não fosse humanizado e ela sentisse o carinho que todas as pessoas estivessem dando ao meu redor. E realmente isso faz a diferença para construir um lar cheio de harmonia, de saúde para esse bebezinho que está chegando. Que a criança ela sente o afeto, né, da barriga, ela escuta tudo que a mãe fala, sabe? Então, assim, é muito importante a gente desenvolver essa criação com apego já na gestação, ler historinhas para o bebê na barriga, sabe? Conversar, contar coisas do dia, isso é muito importante para o bebê, porque ele conhece a sua voz, e depois que nasce, ele vai ter esse primeiro vínculo e te conhecer pela primeira vez, então isso é muito especial, é um momento sagrado. É bem legal, né, essa reportagem do parto, porque a preparação para o parto, nascimento, ela é um dos princípios da criação com apego. E por que isso é importante? Porque quando a gente cria a criança com apego, a gente respeita, tem empatia pela criança, a gente tem proximidade, a gente tem contato, a gente responde às necessidades da criança, a gente modula a arquitetura cerebral da criança. Então, a gente favorece o hormônio do crescimento, a gente favorece a autonomia dessa criança quando ela for maior, a gente favorece a autoconfiança, a gente favorece que a criança seja mais calma, menos estressada. Nós diminuímos na vida adulta riscos de vícios, de psicopatologias. Então, na verdade, quando a gente fala do contexto de saúde global, a criação com apego, nesses primeiros anos de vida da criança, vão tornar elas um adulto mais saudável. Doutora, você está falando de coisas aqui que parece que são exatamente o contrário do que muitas de nós mulheres ouvimos das nossas mães, das nossas vizinhas, das nossas sogras. Não pega esse menino porque depois vai ficar com barda, vai ficar com manha, vai ficar muito dependente de você. Você falou exatamente o contrário. Você tá sugerindo aqui que esse suporte emocional logo nessa primeira infância vai dar condições para que a criança bata asas melhor depois, é isso? Com certeza. Hoje, a gente tem muitos estudos de neurociência, de neurodesenvolvimento. Então, é entendível, é compreensível, né? A revolução industrial colocou a mulher também nas fábricas trabalhando. Então, talvez naquele momento fosse necessário. Mas hoje a gente sabe que essa segurança que a criança sente no começo
ao invés do oposto, de deixar ela mais mimada e dependente, deixa ela mais independente e confiante. Então, a gente está resgatando aí coisas muito importantes. Tá. Você falou de uma outra coisa que me intrigou, a gente preparou aqui uma maquete aqui, você falou de arquitetura cerebral, e a gente está falando do desenvolvimento infantil. A gente tem alguns itens aqui, eu queria que você abordasse mais esse conceito da arquitetura cerebral sendo construída de maneira palpável, para que a gente pudesse compreender o que está acontecendo no cérebro da criança quando ela recebe esse colo, esse afeto, nesse primeiro momento da vida dela. Então, assim, quando a gente tem o cérebro de um bebê, todas as conexões neuronais vão ser formadas, já começaram a ser formadas na gestação, né? Mas com o nascimento, os estímulos e a maneira que a gente responde às necessidades do bebê, nós podemos tornar algumas vias muito fortes e consolidadas e outras vias esquecidas. Então, quando a gente supra a necessidade, por exemplo, do afeto e do carinho, é como se isso começasse a ser tão utilizado no meu cérebro que isso virasse uma avenida, se eu estivesse montando uma cidade. Isso vira uma avenida, uma rua larga. Daí isso vai sendo cada vez mais, ficando mais maduro. Então começa a ter um sinal, um semáforo, para isso ficar um vai e vem adequado. Agora, se de repente eu tenho uma via que eu não utilizo, como a via da insegurança, a via do abandono, essa via vai sendo meio que deixada para trás. Então, se eu estivesse montando essa minha cidade aí, onde está o matinho, né, onde está verde, isso de repente eram várias ruazinhas que eu não utilizei. Então, virou um canteiro, né? Então, não vou usar essa via. E tudo que são essas avenidas, né, os carros passando, as praças sendo formadas, os prédios sendo criados, isso são vias do meu cérebro que eu utilizo com bastante frequência. Então, quando a gente fala de arquitetura cerebral, a gente fala de um cérebro que a gente quer moldar para ser o melhor possível. A gente quer essa cidade mais linda possível. E a grande oportunidade começa agora. E quando a gente não faz isso logo no começo, doutora? Quando a gente, de repente, estava numa fase da vida difícil, tendo que trabalhar, de repente, em 2 empregos, ou com problemas familiares, como é que ficam essas avenidas ou essas conexões neurais que, de repente, não foram possíveis logo no começo, na primeira infância? Quando a gente tem isso formado na primeira infância, é melhor, porque isso fica mais bem sedimentado e consolidado. Mas eu gosto sempre de falar, às vezes eu recebo pacientes que tiveram, por exemplo, depressão pós-parto, bebês que nasceram prematuros e ficaram na UTI, e as mães podem ter um ressentimento, né, de que não conseguiu fazer isso no começo. Mas eu gosto sempre de falar assim, o amor sempre cura, e a gente nunca tá tarde para amar, né, a gente sempre tem tempo para amar. Então, essa via aí que de repente ficou esquecida nessa fase inicial da vida, eu chamo lá uma pessoa para capinar, para varrer, para limpar, e ela volta a aparecer e florescer. Então, se em algum momento da sua vida você não pôde, por qualquer que seja o motivo, praticar isso com o seu filho, sempre é tempo de voltar e de tentar de novo. E ao contrário do que muita gente pode estar imaginando, de repente uma criança com 4 anos que tem um comportamento mais difícil, um temperamento mais que chora mais ou que é mais birrento, né? Como dizem os antigos, o amor resolve essa situação também. Às vezes a gente acha, vai dar cola, vai dar carinho, ele vai mimar, né? É aquela fala antiga. Mas, na verdade, o amor genuíno, ele transforma, não é não, doutora? Ele transforma. E você sabe, Teru, que eu acho que uma coisa bastante importante da gente dizer, um dos princípios também, né, da criação com apego, é a aceitação. Então, às vezes, nós como pais, a gente tem um ideal do que é o nosso filho e a gente quer sempre moldá-lo para se tornar aquilo que nós imaginamos. Então, às vezes, nós precisamos amar, entender, compreender e aceitar a criança também com as suas qualidades, né? Algumas crianças que a gente fala mais birrentas, às vezes são crianças mais persistentes e mais certas do que elas querem. Isso no futuro, isso é muito importante. Verdade, né? verdade. No mercado de trabalho, e
quiser ir atrás das suas conquistas. Então, quando a gente tem um olhar empático, às vezes a gente também, como pai e mãe, sofre menos. Verdade. Agora, você falou aqui algumas vezes de princípios. Você falou, olha, isso também é um princípio da criação com apego. Existem 8 princípios da criação com apego. Você poderia mencioná-los para a gente aqui? Sim. Ó, cada um dos princípios podem ser destrinchados, né? E todos são meio que casados. Mas a criação com apego começa na preparação durante a gestação para o parto e a criação. Então, o casal já discutir a respeito do que eles pretendem e esperam da criação desse bebê, né? Que tipo de parto, se são parto normal ou não. A alimentação com respeito. Então, a amamentação começa, né, da forma de alimentar o bebê com carinho e com respeito, a amamentação em livre demanda, e depois também a introdução alimentar respeitosa, também envolvida nos princípios da criação com apego, responder a criança com sensibilidade. Então, atender às necessidades da criança com sensibilidade, carinho e afeto. Usar o contato afetivo, né? Então, a proximidade física mesmo, o carregar no colo, por exemplo, o sling, que é um facilitador muito grande desse processo, né? Garantir o sono seguro, tanto física quanto emocionalmente. E daí, para isso, as pessoas falam, mas eu não quero fazer cama compartilhada. Não necessariamente a cama compartilhada, a gente fala de um ambiente de co-sleeping, então dormir próximo da criança e garantir para ela um sono seguro. Promover todos esses cuidados com consistência e amor. Praticar a disciplina positiva. A disciplina positiva é uma das ferramentas de criação utilizada na criação com apego. Então, agora eu falei 7, né? E o último é tentar, na medida do possível, manter um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar. Esses são os 8 princípios. Esse talvez seja o maior desafio da vida moderna das famílias, né? Manter esse equilíbrio, porque essa semana eu estava conversando com um amigo que tem um filhinho pequenininho de aproximadamente 1 aninho, e ele me disse justamente isso, aquela conversa, né? E aí, você vai tentar o segundo? Vai querer o segundo? E ele me disse desse dilema, poxa, minha vida pessoal está realmente esquecida. E aí eu lembrei ele que marinheiro de primeira viagem ainda não tem essa referência, mas eu falei, olha, é uma fase, vai passar. E eu acho que essa noção do vai passar é muito importante para os pais de primeiros filhos, porque eu me lembro que quando eu tive o meu primeiro, eu tinha a sensação de que a minha vida se resumia a trocar fraldas e a ficar sem dormir. A gente não está com um juízo muito são ali naquele momento, né? Sem dormir, às vezes com as necessidades privadas. Então, assim, essa noção de que vai passar, de que é uma necessidade que a gente precisa suprir naquele momento, é muito importante para que a gente tenha força para continuar e saber que daqui a pouquinho a gente vai ganhando um pouco mais de liberdade, mesmo com os filhos ali por perto, né, doutora? Sim. Os cuidados com o bebê, eles são muito intensos. A demanda é muito grande. Mas a criança vai ficando mais independente e aos poucos a gente volta a olhar para a gente como mulher, como profissional. Eu falo que, assim, existe um tripé. Numa ponta tá a mãe, na outra tá o pai, na outra tá a criança. Em alguns momentos, as forças estão mais para um lado do que para o outro. Isso é viver em equilíbrio. Não precisa estar tudo dividido igual. E a criança vai demandando um pouco menos, vai ficando mais independente, isso tudo vai melhorando. Então, acho que saber de que vai passar e que vai melhorar é importante, e rede de apoio. Tá, legal. E assim, eu sinto que nós como pais temos muito mais informação do que os nossos pais tiveram. Nós temos informação, temos recursos, temos capacidades que eles, por vários motivos, não tiveram. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Eu tenho certeza que as crianças sentem muito. Queria que a senhora desse a palavra final sobre a importância dessa criação com apego para a criança, doutora. Sim. Na verdade, né, quando a gente faz a criação com apego, a gente valida os nossos pais, porque a gente aprende também com os erros, não somente com os acertos.
E o que é importante para a criança na criação com apego é que ela aprende a ser empática, ela aprende a respeitar, ela aprende a se respeitar, ela fica mais calma, mais segura, mais tranquila, os seus hormônios ficam mais regulados, então nós vamos reduzir o risco de ser um adulto desequilibrado. Então, na verdade, é até estranho a gente falar nisso, né, como se fosse algo tão diferente, mas para mim a criação com apego é como tudo deveria ser. Fundamental. Fundamental. Tá certo, doutora. Olha, a gente pode fazer um outro programa aqui sobre outros assuntos que você trouxe. Inclusive, deixa eu virar aqui para ela agora. Eu quero te agradecer e quero já deixar marcado para a gente falar sobre disciplina positiva, sobre outros assuntos que você trouxe aqui, porque eu me interessei e eu acho que os pais de casa estão também querendo saber. Obrigada por hoje. Até a próxima, doutora. Obrigada, eu agradeço. Até mais. A gente vai fazer uma pausa agora e na volta você descobre quais será que são as características de uma pessoa que está viciada em droga ou em algum comportamento, também pode ser um vício. E o que você pode fazer para ajudar essas pessoas? É o assunto do Claramente na volta do intervalo e você ainda confere essa receita de grão de bico cremoso aqui no Vida e Saúde. É já já, a gente volta.